Nós vamos gravar esse encontro, este momento, e depois vamos disponibilizar no Facebook para aquelas pessoas que não puderam participar desse momento e também para revermos e relembrar algumas coisas. Os microfones de todos vão ficar desativados e para facilitar nossa conversa, nosso culto, nosso tempo juntos. E só quem irá falar é que pode ativar no momento certo. Quem vai falar já sabe e em seguida desativa novamente. Mesmo durante as músicas que vamos ter, nós vamos cantar, mas cantar para dentro da nossa casa. Se colocássemos todos a cantar com os músicos, o som ficaria muito complicado, porque sempre há um delay. Então, vamos compreender que há algumas limitações que temos que nos submeter, tá bem? Espero que todos já estejam com o pão e com o vinho. Daqui a pouco vamos participar da ceia. E eu gostaria, então, de relembrar alguns telefones úteis que temos divulgado, e, por favor, passem a palavra. Passem a palavra. São aqui os telefones. Em caso de alguma necessidade, podemos procurar a ajuda necessária, ou o conselho necessário, ou o apoio necessário, ou tirar dúvidas nesta fase de legislação a mudar, de tempo de emergência. Também há informações sobre a entrega dos dízimos e ofertas, e nesse aspecto quero mesmo agradecer a generosidade da igreja e a fidelidade de Deus, porque estamos com as contas em dia, mas sem dúvida que precisamos continuar a contribuir para que elas permaneçam em dia ao longo destes tempos de isolamento social e de maior crise. Então, muito obrigado pela participação também neste momento, e vamos continuar então juntos neste tempo. Eu gostaria agora de dar a palavra à Vera Rainho, que vai nos passar algumas informações e também alguns pedidos de oração. Vera, por favor. Bom dia à igreja. Espero que estejam todos bem dentro deste novo normal a que ainda nos estamos também a habituar. Eu venho falar um bocadinho da Serve the City. A nossa igreja já há muitos anos que acompanha e participa do trabalho. Mas para quem não conhece, nós somos uma organização sem fins lucrativos, somos uma rede de voluntariado. O nosso voluntariado é o que se chama voluntariado social, o que quer dizer que trabalhamos, acima de tudo, a nossa resposta é uma resposta dos afetos, é uma resposta do relacionamento, é uma resposta do sentimento de pertença. Ou seja, o voluntariado social que tem como base trabalhar com pessoas em situação de fragilidade, e nos últimos anos temos desenvolvido projetos com pessoas em situação de isolamento, pessoas em situação de sem-abrigo, etc. O lema neste momento é ficar em casa. É uma questão de contrariar esta pandemia, é uma questão de saúde pública, e o que nós ouvimos e lemos é ficar em casa. No entanto, ficar em casa não nos pode permitir fechar os olhos ao que está a acontecer à nossa volta. E temos até neste caso o Presidente da República, que em várias intervenções tem mobilizado, tem incentivado, tem tentado chamar a atenção aos cidadãos comuns para que façam voluntariado. Temos as várias organizações a dizer que precisamos de ajuda, e o mote é: se não és do grupo de risco, se não vives com pessoas de grupo de risco, por favor, considera estar no terreno, considera estar na rua,
considera atuar de forma muito mais prática. Há muitas coisas à distância. A Natália e no outro dia colocavam no Facebook que estão disponíveis para ajudar a fazer compras e comprar bens alimentares, medicamentos. Isto é uma forma de serviço muito prática. Alguns de nós não podem sair, podemos estar atentos e devemos à nossa família, aos nossos irmãos, se calhar aumentar o número de telefonemas, perguntar como é que as pessoas estão, acompanhá-las. Podemos estar atentos e devemos estar atentos aos nossos vizinhos, como é que eles estão, há necessidades, não há? A própria junta de freguesia, em muitos sítios, estão com respostas muito práticas. De que forma é que nós nos podemos juntar a essas respostas? Por isso, nós, enquanto cristãos, temos uma responsabilidade acrescida no que é a resposta prática neste momento de ser sal e ser luz, seja dentro das 4 paredes, seja fora das 4 paredes. Em relação à Serve the City em si, eu venho apresentar 3 desafios, venho pedir ajuda em 3 áreas. Então, nós tivemos que remodelar todo o nosso funcionamento. Os nossos projetos, os mais conhecidos, como o jantar comunitário, por razões óbvias, estão parados. Não íamos juntar 300 pessoas num jantar em fase de epidemia, de pandemia neste caso, e tivemos que nos reinventar. Então, o primeiro projeto que nós estamos a trabalhar, a desenvolver, chama-se Amizade em Linha. Nós temos neste momento cerca de 250 pessoas em situação de fragilidade que estão a ser contactadas telefonicamente. Para cada pessoa temos cerca de 2 a 3 voluntários que uma vez por semana telefona. É uma forma de garantir que as pessoas não estão esquecidas, é uma forma de elas perceberem que continuam a ser amadas e cada voluntário está, então, depois do telefonema, faz um pequeno relatório e nós conseguimos sinalizar situações de urgência. Tenham a ver com roupa, com alimentação, tem a ver com medicamentos. Acima de tudo, tem a ver com, muitas vezes, questões de depressão. Temos várias pessoas, quer pessoas em situação de sem-abrigo, quer séniores, que estão assustadas, estão com medo, estão em pânico, e estamos também a tentar encontrar algum tipo de apoio com alguns voluntários que são psicólogos, são psicoterapeutas, no sentido de dar uma resposta também muito prática. O segundo desafio, e este é mesmo importante na medida em que há uma necessidade muito grande, já todos devem ter visto na televisão que em Lisboa foram abertos 4 centros de acolhimento. São centros de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo. Começaram por ser abertos 2, mas a situação estava a ficar realmente descontrolada e no espaço de semana e meia abriram 2 novos centros. Um deles é só para senhoras, um só para senhores e 2 mistos. Os turnos foram feitos pela Câmara Municipal, que é quem está no fundo a abrir estes centros. Isto é, de alguma forma, gerido pelo NPISA, que é o Núcleo de Planeamento e Intervenção para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, e a Serve the City está neste momento responsável pela gestão de voluntariados. Cada centro tem vários turnos, estamos a falar de centenas de voluntários por dia, sendo que os turnos são muito pesados porque são compostos por 8 horas. Por isso, mais uma vez, se não és grupo de risco, se não convives com pessoas de grupo de risco e se tens disponibilidade para estar presencialmente com algumas pessoas de fragilidade, nós precisamos mesmo de muita ajuda nestes centros de acolhimento. Por último, mas também em relação aos centros, nós estamos a desenvolver alguns ateliês comunitários, como forma de poder apoiar as pessoas na sua rotina. Elas vêm da rua, sem rotina, ficam 24 horas, no caso das senhoras, juntas. Estamos a falar ali de algumas situações de demência, de saúde mental bastante complicada, então nós estamos a tentar criar algum tipo de rotina, algum tipo de atividade, uma daquelas também está. São 3 áreas em que a Igreja pode participar. Eu aproveito para dizer muito obrigada, porque quer na Amizade em Linha, quer nos centros de acolhimento, quer nos ateliês, temos várias pessoas da nossa comunidade de fé já envolvidas. Mas se sentirem que realmente é algo em que vocês podem participar, considerem, sentir isso no vosso coração. Não estamos a falar, basta, concentrem-se nos vizinhos, na família, na junta de freguesia, mas se tiverem disponibilidade para sair, eu vou deixar aqui no bate-papo ou no chat o meu e-mail, e se alguém tiver curiosidade em saber mais, pode mandar e-mail. Mas não fiquemos fechados apenas nas nossas 4 paredes, é um momento de ser sal, ser luz e temos de ser uma voz de esperança também. Obrigada. Obrigado, Vera, pelo desafio que foi lançado para todos nós, e cada um agora considera como pode participar, seja com o vizinho do lado, ou seja nos centros de acolhimento e outras atividades do Serve the City, no sentido de
de ajudarmos as pessoas em necessidade nesta fase da pandemia. E há muitas pessoas em necessidade, às vezes na porta ao lado. Então vamos estar atentos e disponíveis e nas mãos do Senhor para sermos sal e luz nessa situação. Eu pedi também para o Marcos Benício, aquele missionário que chegou recentemente, e para falar um pouco, para atualizar rapidamente onde é que ele está agora, porque nesta fase ele está difícil de encontrar casa. Ele tinha ido ao Alentejo, mas aconteceram mudanças. Vamos continuar a orar por eles. Então, Marcos, por favor, ativa o teu som e nos atualiza com esta informação e com algum pedido de oração. No final, vamos todos orar, sem dúvida. Amém. Bom dia a todos. Estão nos ouvindo? Sim. Ótimo. Graça a paz do Senhor Jesus a todos, a cada família. É bom nós conseguirmos nos ver assim, pelo menos, né? Estreitar essa distância física com a tecnologia. Nós estávamos provisoriamente no alojamento do Seminário Batista, ali em Queluz, e aproximava-se a data de devolver aquele apartamento, e não conseguimos encontrar nenhum imóvel em condições e na condição que a gente pudesse arrendar. E surgiu uma oportunidade, então, de irmos para Ponte de Sor, no Alentejo, já em cima da hora também da decretação de estado de emergência e toda a possível dificuldade maior de movimentação, de locomoção, né? E aí, então, fomos para lá, estivemos por 2 semanas ali. Mas, nesse meio tempo, a casa lá que estávamos usando não atendia à necessidade, era realmente algo ainda provisório também, e surgiu uma casa, uma morada aqui em Sesimbra, aqui próximo a Setúbal, bem mais perto de Lisboa, né? Ponte de Sor para Lisboa dá quase 2 horas de carro, e Sesimbra está bem mais perto. E surgiu essa casa, essa oportunidade de arrendarmos esta casa aqui, uma casa boa, um T2, e atende a nossa expectativa e necessidade dentro da condição que podemos. E aí, então, arrendamos e viemos para cá na última quarta-feira. Estamos aqui, então, desde esta última quarta-feira agora. E ainda nos adaptando, nos alojando, mas acreditamos que agora, pelo menos, a fase da instalação está vencida, né? Queremos crer que a parte de nos instalarmos aqui está com esta página virada e que agora podemos, para frente, pensar, então, em começar a nossa adaptação. A próxima semana agora vamos começar a ver escola para os meninos, a fim de que quando as aulas retornarem, eles possam participar da escola aqui, e assim, então, aguardar também tudo isso com relação ao coronavírus, todo esse estado de emergência, para que a hora que isso for abrandando, a gente, então, tenha condições de ir nos adaptando e participando do dia a dia da vida, tanto da sociedade portuguesa quanto da Igreja Batista Vida Nova. E estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Marcos e Kellen. E obrigado por participarem desse momento. E, por favor, Marcos e Kellen, nos deem 2 motivos de oração ou alguma necessidade específica. 2 motivos de oração: a questão da escola, né, dos meninos, que Deus nos dê a orientação segura em relação à escola, e sabemos que as aulas estão suspensas, mas nós precisamos já pensar em matriculá-los, né, para que a hora que retornar eles possam participar. Então, que Deus nos oriente nisso,
precisamos de uma internet boa, de qualidade. A gente está aqui usando a internet do celular e a região, ao que parece, não tem um sinal muito bom, então, às vezes, a gente está no ar e sai. Ontem conseguimos fazer uma live pelo Facebook, mas foi na oração, orando pelo sinal do celular. Então, que a gente consiga vencer esse momento agora de nos instalarmos na casa. Nós precisamos de camas para as crianças, para a gente, e estamos na casa assim, acampados, né, dentro da casa. Graças a Deus não nos falta nada, a alimentação, estamos bem, a casa é uma casa quentinha, aconchegante, né? Mas que a gente agora, nesses próximos dias, consiga vencer essa instalação na casa, a escola. Estamos pensando numa viatura, o lugar é um pouco afastado do centro de Sesimbra, e também para podermos estar em Lisboa com os irmãos. E Deus esteja continuando a abrir esta porta e a promover a nossa instalação, a nossa adaptação com tudo isso. Bem, no final vamos orar, tá bem? Obrigado pela partilha e agora nós vamos com a Cristina e com o Bruno, vamos participar de uma canção com os microfones desligados. Cristina e Bruno, por favor. Olá, bom dia a todos. É um pouco estranho estar a cantar para o computador sem ouvir o eco das vossas vozes que faz de nós comunidade, mas neste domingo que estamos a celebrar mais uma vez a Ceia do Senhor, vamos então cantar esta música que está aqui compartilhada, que é o Alto Preço. Podem acompanhar-nos. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via reunidos por sua estrada, lutando no bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando, derrubando as barreiras pelo amor. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, pagaremos o preço de só coração, Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, e nós iremos cantar. E da força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, pagaremos o preço do seu coração, Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos.
Querem que cante novamente? Amém. Obrigado, obrigado. Foi pago um alto preço para sermos um no Senhor. E eu gostaria agora, então, de ler um texto bíblico e fazer uma breve meditação na palavra antes de participarmos do pão e do vinho. Então, vamos abrir lá em Mateus capítulo 26. E vamos ler dos versículos 26 a 29. Mateus 26, 26 a 29. Então o texto diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra e que teu Espírito nos ajude a assimilar aquilo que o Senhor quer nos comunicar através dela nesta manhã. Então, fala conosco, abre a nossa mente, o nosso coração e toca profundamente o nosso ser e transforma o nosso viver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, o texto lido, ele mostra o relato de Mateus sobre a última refeição da Páscoa que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém. Foi um jantar que Jesus desejava muito ter com seus discípulos, pois era uma espécie de despedida e também uma oportunidade de dar-lhes muitas palavras de orientação. Durante esta refeição, Jesus institui, então, a ceia do Senhor, dando as instruções específicas que nós acabamos de ler. E, ao instituir a ceia do Senhor, Jesus assume-se como Cordeiro Pascal e inaugura a nova aliança, o Novo Testamento, através do seu sangue, no caso, simbolizado pelo vinho, mas o seu sangue seria derramado na cruz logo a seguir, em algumas horas. Pelo seu sacrifício na cruz, Jesus traz libertação e salvação a todo que, arrependido dos seus pecados, crê nele, entrega-se a ele e vive exclusivamente para ele, conforme os ensinamentos bíblicos. Em outros textos dos evangelhos referentes a este mesmo episódio, Jesus determina que a ceia seja um memorial a ser celebrado sempre, continuamente. Paulo também deu a mesma ênfase na celebração da ceia do Senhor até que ele venha, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 26. Então, como nós falamos na ceia anterior, no primeiro domingo de março, quando ainda estávamos reunidos presencialmente, a ceia é, desde a sua instituição, celebrada em todo o mundo até os dias de hoje, em obediência àquilo que Jesus Cristo determinou na altura que a instituiu. Então todo seguidor de Jesus Cristo deve participar do batismo
e da ceia, ordenados por ele na sua palavra, e estar integrados na sua igreja, o corpo de Cristo. Estes seguidores estão convidados a participar hoje, através desta plataforma online, da ceia do Senhor. Como nós afirmamos na vez passada, a ceia é uma disciplina comunitária. Estamos distantes fisicamente, mas estamos unidos em Cristo e por Cristo. Mas o que eu gostaria de ressaltar é o versículo 29, neste momento. Eu vou repetir a leitura dele. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Esse versículo levanta algumas perguntas interessantes. Quanto tempo vai levar para ocorrer esta nova ceia do Senhor com o seu povo, a igreja? Jesus institui a ceia e diz, olha, não vou mais participar, só vou participar convosco novamente, só no reino do meu Pai. Quanto tempo vai demorar para que isso ocorra novamente? O que acontece nesse período de tempo entre as duas ceias mencionadas no texto? A primeira instituída na altura por Jesus e esta futura ceia no reino de Deus. Esse intervalo de tempo já dura cerca de 2020 anos, mais ou menos. Quanto tempo mais levará? Qual a postura da igreja nesse período entre estas duas ceias que Jesus refere nesse texto? Aquela que ele instituiu e a futura ceia no reino do seu Pai. São perguntas interessantes para pensarmos, mas alguns dias antes desta última refeição da Páscoa, Jesus teve exatamente este tipo de conversa com seus discípulos. Conversa essa que começou nas imediações do templo e terminou no Monte das Oliveiras. Em Mateus 24, os discípulos mostram a Jesus a beleza e a suntuosidade do templo de Jerusalém. E para espanto deles, Jesus afirmou que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. O templo seria destruído. Então, cheios de curiosidade, como nós estamos cheios de curiosidade hoje, perguntaram-lhe, os discípulos perguntaram a Jesus, diga-nos quando estas coisas, a destruição do templo, vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então, no final do capítulo 24, Jesus responde acerca do quando da sua vinda. E é importante falarmos desse assunto hoje, nessa época de pandemia, porque há muitas perguntas no ar. Já estamos perto da volta de Cristo? Cristo já está às portas? Este é o último sinal? Enfim. Então, por isso que estamos a voltar aqui neste texto. E Jesus responde quando da sua vinda. E no finalzinho do capítulo 24, não precisam abrir, mas podem ler depois, Jesus diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Não há salvação universal. A salvação é para quem aceita Jesus. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então,
diante de especulações da volta de Cristo, ela está mais próxima? Sim, mas quando ela ocorrerá, nós não sabemos. Jesus não fala quando será a sua volta para a ceia do fim dos tempos, mas afirma o que se passará no intervalo. Ou seja, desde a sua primeira vinda até a sua esperada segunda vinda, ou a sua volta, e que engloba a presente época em que vivemos, Jesus nos dá um panorama geral no capítulo 24 de Mateus do que vai acontecer. Então ele instrui seus discípulos assim, e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus alerta aos seus discípulos sobre falsos mestres, falsos messias que iriam surgir de muitas heresias, ensinos errados, e desde o início da igreja até os dias de hoje, nós vemos isso de forma abundante. Por isso que precisamos estar firmados na verdade da palavra. E Jesus continua a instruí-los. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, não tenham medo, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então Jesus está dizendo, guerras vão acontecer. E é interessante que Jesus estava num momento de paz, a chamada Pax Romana. Pela força, o Império Romano impôs a paz na região. Os povos que sempre lutavam entre si estavam proibidos de fazê-lo debaixo da força do Império Romano. Mas mesmo estando no momento de paz, essa paz forçada, Jesus prediz que guerras iriam acontecer. E nós vemos, de fato, que não demorou muito para que isso começasse a se repetir, a acontecer, e a cada século há mais guerras, e o número de pessoas mortas, proporcionalmente à população total, só aumenta ano após ano, e agora vemos ainda inúmeras guerras em diversas partes do mundo. O secretário-geral da ONU pediu recentemente que as guerras cessassem e que houvesse só uma guerra para combatermos a pandemia, mas as guerras estão aí a acontecer e a previsão, a profecia de Jesus está a se cumprir. E Jesus disse, é necessário que isso aconteça. É necessário para que o ser humano veja que ele não consegue resolver os seus problemas, ele não consegue perdoar, ele não consegue a paz, ele não consegue a conciliação. É necessário que isso aconteça para que as pessoas percebam de que precisam de Deus, que a humanidade sozinha não consegue resolver os seus problemas e as suas situações. E Jesus continua a falar com os discípulos, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E Lucas, no texto, no seu relato deste mesmo episódio, ele acrescenta que haveriam epidemias, pestes ou pestilências, depende da sua tradução da Bíblia. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Então, Jesus diz que este período entre as duas ceias que estamos a falar, entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, é o início do fim ou o princípio das dores. E estamos aí há mais ou menos 2020 anos, nesse princípio das dores ou início do fim. E temos visto que os terremotos e outras catástrofes naturais têm acontecido, têm aumentado de frequência, de forma assustadora ao longo dos anos. E sempre aconteceram, mas continuam a acontecer conforme Jesus disse aos seus discípulos. E ele continua a dizer, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Ora, quem diria que 12 discípulos medrosos se multiplicariam tanto assim a ponto de serem odiados por todas as nações? E naquela época, como é que isso seria possível? Mas Jesus
já profetizou, já antecipou o futuro e falou da perseguição que começou logo no início da igreja. Logo no início da igreja, os cristãos já foram perseguidos e essa perseguição continuou ao longo dos séculos e nunca foi tão grande como nos tempos atuais. Mais cristãos são mortos hoje do que em qualquer época da história. Jesus já avisou seus discípulos que isso iria acontecer. Há muitos detalhes aqui, mas não é o objetivo de entrarmos em detalhes, é só uma visão geral. Jesus continua a orientar seus discípulos. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, que significa se desviar da fé, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, e maldade aqui chega ao ponto de ser iniquidade, quando não só o mal está presente, mas quando o mal ou o erro é exaltado sobre o certo. E o certo é desprezado e condenado. Então, por se multiplicar o mal, a maldade, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E como nós vemos isso? Como nós vemos a igreja esfriar e se diluir, especialmente no Ocidente, especialmente na Europa. Mas Jesus diz, aquele, porém, que ficar firme até o fim, aquele que perseverar, esse será salvo. Então, Jesus está orientando os discípulos. Esse período entre as duas ceias, esse período da primeira vinda e a segunda vinda, é um período em que essas coisas vão acontecer. Sempre, sempre vão acontecer. Mas, por favor, então, estejam atentos e perseverem até o fim. E aí Jesus conclui assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Todas as nações aqui são todas as etnias. Quem diria que 12 discípulos medrosos iriam se multiplicar ao ponto de alcançar todas as etnias? Nós temos visto que isso tem acontecido ao longo dos séculos. O movimento missionário tem alcançado povos inalcançáveis em outros tempos. Hoje temos mais facilidade para alcançar tribos que estão nos lugares mais distantes e longínquos. A tradução da Bíblia em muitas línguas. Falta pouco para completar a tarefa. O pouco ainda é bastante, mas estamos bem perto de completar a tarefa. Esta é a única indicação mais precisa que Cristo dá sobre quando virá o fim, quando ele voltará, quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Então virá o fim. Jesus voltará para julgar as nações. É interessante ler Mateus 25, estamos aí em Mateus 24, 25 e 26, sobre os detalhes desse julgamento. E ele voltará para reinar para sempre. Nós, a sua igreja, os salvos de todos os tempos e lugares, comeremos o pão e beberemos o vinho com ele na sua volta. É o que ele disse no versículo 29 que nós lemos. Só vai participar de novo com a sua presença física no reino do seu Pai. E nós aguardamos esse momento com expectativa, mas cientes de que nessa espera, nesse período, essas coisas iriam acontecer. Essas coisas iriam acontecer. Então, na realidade, se Jesus mostrou estar certo em todas estas coisas, quando ele disse que o templo seria destruído, de facto foi, 40 anos depois dele ter proferido essas palavras, os romanos destruíram o templo de Jerusalém. Jesus também está certo quando ele diz sobre os falsos profetas, sobre heresias, ensinos errados, guerras, terremotos, fome, pestes, calamidades naturais, perseguição, pregação do evangelho a todas as nações. Tudo o que ele fala, ele está certo. As coisas estão a acontecer como Jesus disse.
como Jesus previu, como Jesus profetizou. Então, se ele está certo em tudo isso, ele também está certo acerca da sua vinda. Também vai se realizar. Deduz-se, portanto, que ela é certa. Só não sabemos quando. Pode ser amanhã, ou daqui a 10, a 20, a 100 anos, ou a 1000 anos. Não sabemos. Mas ele virá de forma física e visível, como está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. E assim como nós o vimos subir, nós também o veremos voltar. Da mesma forma, ele regressará. Claro, este assunto pode ser aprofundado nos demais livros da Bíblia. Agora é só um breve panorama. Podemos estudar mais o livro de Apocalipse para saber mais pormenores. E é importante sabermos desses assuntos que não se falam mais nas igrejas hoje, sobre a volta de Cristo. Muitos erros foram cometidos e por causa de tantos erros e de ensinos errados sobre isso, nós nos afastamos do assunto. Mas temos que voltar à Bíblia e saber que Cristo vai voltar. Nós não sabemos quando, mas ele vai voltar. E durante esse tempo, estas coisas que ele disse que iriam acontecer, vão continuar a acontecer, e nós, como igreja, precisamos ter a postura certa e correta diante do que se passa. Mas, de facto, o evangelho será pregado a todas as etnias, todas as nações, todas as tribos e todas as línguas e culturas. O livro de Apocalipse já antecipa-nos esta realidade ao afirmar que o Cordeiro que deu a sua vida pela igreja é digno de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, Apocalipse já considera, neste texto do capítulo 5, a profecia de Jesus, a indicação de Jesus cumprida. Ou seja, pessoas de todas as tribos serão alcançadas. E caminhamos para isso rapidamente, e o nosso esforço deve ser para cooperar com isso. E o livro de Apocalipse prossegue: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. A igreja é a noiva pela qual Cristo deu a sua vida. Ela é composta por um mosaico de pessoas imperfeitas, como nós, porém perdoadas pela cruz. Pessoas diferentes, de culturas diversas, de todas as épocas e procedências, mas que são uma só em Cristo. Irmãos, nós somos um em Cristo. Por esta razão, na ceia do Senhor, Paulo escreve que devemos ter em conta o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. E Paulo escreve assim, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmãos, tenhamos em mente que precisamos uns dos outros. Nesta altura de isolamento social, não vamos ceder à tentação, que eu imagino que agora esteja mais forte, de pensar que a igreja sou apenas eu, e que eu não preciso de mais ninguém. Esta é uma heresia, um ensino falso da nossa época. Cristo sim, igreja não. Ora, como se isso fosse possível. Quem rejeita a igreja, o corpo de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Temos de discernir o corpo de Cristo, atentar para o meu irmão, pertencemos um ao outro, atentar para as suas necessidades, para os seus dons, para a sua e para a minha importância como integrantes do corpo de Cristo.
Nós acabamos de cantar, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Então, participemos da ceia do Senhor com isto em mente e sabendo que, enquanto Ele não voltar, precisamos estar unidos para enfrentar a realidade que Jesus apresentou, ajudando-nos mutuamente a perseverar até o fim, identificando, denunciando e evitando os falsos mestres e os falsos ensinos que estão por aí, cooperando para pregar o evangelho do reino a todas as nações e servindo ao próximo, especialmente nesta época de grande necessidade. E nós ouvimos a Vera Rainha a nos dar algumas informações. No texto de Mateus 24, ao enumerar os acontecimentos deste intervalo longo entre as duas ceias, entre a primeira e a segunda volta de Cristo, Jesus já aponta uma agenda para a igreja. Teremos necessitados por causa da convulsão do mundo, e essa convulsão é resultante do pecado. Portanto, teremos necessitados como consequências das guerras, dos refugiados, por exemplo, da fome, das doenças, das perseguições, do aumento da injustiça e da iniquidade. E atenção que o julgamento relatado em Mateus 25 terá em conta o cuidado para com estes. Podem ler lá depois. Igreja do Senhor, estejamos atentos e disponíveis também por causa dos que precisam de ajuda nesta pandemia do Covid-19. Vamos estar disponíveis e participar, ajudar naquilo que for possível. Para alguns, a participação pode ser só a oração ou só o telefonema, mas para outros pode ter uma participação mais prática. Mas vamos participar. Que assim seja e que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos participar da ceia com o Kim Rogério, mas antes vamos cantar se o computador deixar. Uhum. Não basta sem vida. Deu seu filho para fazer mover o seu tesouro. Ele rodou para o Pai, chorando vira o rosto, as dores pelas pais, os filhos vêm agora. Olhai o homem sobre a cruz, sofrendo o meu pecado, chocado ouço a minha voz, no meio das que troçam. É minha culpa que o prendeu.
Não. Queridos irmãos, é tão bom pensar que nós estamos numa corrente ininterrupta de partir o pão e tomar o vinho desde que o Senhor Jesus celebrou a sua última ceia. Ele representou a morte que ele tinha que morrer por amor a nós. E nós hoje representamos sem ter que morrer, porque houve alguém que morreu por nós. Para que um dia, como o pastor Rodolfo disse, pudéssemos na glória tomar a ceia com todos os santos de todos os séculos. Queridos irmãos, como já foi dito aqui pelo pastor Rodolfo, o apóstolo Paulo dizia à igreja de Corinto, e eu queria transmitir esta tradição uma vez mais, repeti-la aqui, que na noite em que foi entregue, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. E sempre que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Queridos irmãos, peguemos no nosso pão que temos e com muita gratidão a Deus, vamos comer. Antes de tomarmos o vinho, vamos cantar, mas gostaria de recordar que o que nós acabamos de fazer agora é confessar que Jesus morreu pelos nossos pecados e de toda a humanidade. Olhai o homem sobre a cruz, sofrendo meu pecado, chutado ouço a minha voz, no meio das que troçam. É minha culpa que o prendeu, até estar consumado, no grito dele a expirar, obtenho a vida plena. Em nada quero me orgulhar, usou sabedoria, orgulho que só em Jesus, e ressurreto. Não sei porque sei merecer, ser o prêmio dele. Mas sei de todo o coração que nele foi resgatado. Irmãos, nesta corrente histórica
em que nós estamos, também já anunciamos que Jesus morreu pelos nossos pecados, agora vamos confessar e vamos representar e vamos anunciar com esta performance, com este gesto, com esta representação, que o Senhor Jesus voltará um dia e que participaremos da ceia do Senhor com todos os santos um dia. Este cálice anuncia o nosso futuro. É um futuro garantido em Cristo Jesus e por isso temos esperança. Com esta gratidão e essa esperança, irmãos, unidos em Cristo, tomemos deste cálice. Amém. Graças a Deus por esse momento em que juntos, unidos em Cristo, pudemos participar da ceia do Senhor. Que grande privilégio é o nosso. Sermos parte da Igreja de Cristo. Que alegria. Nós vamos agora ouvir alguns testemunhos ou alguns pedidos de oração. Eu só peço para os irmãos serem bem objetivos, tá bem? Então vamos começar com o Simões, que na sexta-feira foi fazer um teste. Muito bom dia, irmãos. Estou a gostar do que estou a ver e, portanto, tenho um testemunho em que fui ao exame do coronavírus. Foi uma coisa inesperada, mas que, graças a Deus, o resultado foi negativo. Graças Portanto, a Deus. vamos continuar abraçados a esta causa, ao Senhor. Ele é bom a todo o tempo. Então, Deus graças abençoe a Deus. todos os irmãos e vamos continuar a ser persistentes e unidos nesta igreja, onde eu já estou há 32 anos. Tá bem. Simões, muito obrigado. Estamos felizes e gratos ao Senhor pelo resultado negativo do teste do Covid-19. Que Deus continue a abençoar e cuidar do Simões e da Cândida e da saúde deles. Muito obrigado, Simões. Muitas bênçãos. Estamos confiantes. Obrigado. Obrigado. O casal Shoemaker também irá falar alguma coisa. Por favor. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Temos um motivo de gratidão e um pedido de oração. Na sexta-feira, eu entreguei o meu tese para o meu mestrado. Não sei se os irmãos sabem, mas sobre os últimos anos eu estava a fazer um mestrado em teologia e o meu tese foi sobre a evangelização para a geração Z, o novo geração de jovens aqui em Portugal. Então foi muito bom para acabar com esta fase de estudos. Um motivo de gratidão para mim. E a Tracy tem um motivo de oração também. Sim, bom dia, irmãos. É bom ver todas as vossas caras. Mas sim, temos um grande pedido de oração. Alguns de vocês sabem que a minha mãe está a lutar com cancro já há muitos anos, mas descobrimos nesta semana passada que já avançou muito, está em muitas partes do corpo e quase 25% do fígado dela já está cheio de cancro, que é novo, cresceu muito rápido. E claro que isso é muito difícil, mas fica ainda mais complicado porque a viajar para ir estar com ela é muito mais complicado agora. Ela está na Califórnia. Então podem orar por ela. Ela começou esta semana com um novo tipo de quimio. Então podem orar que mesmo matar este cancro que ela tem e que ela consegue aguentar os efeitos secundários, porque é uma coisa muito forte.
E também para a sabedoria, para nós. Tenho uma irmã que é também missionária cá na Europa, para nós ter sabedoria se precisamos de ir lá ou quando, e toda esta situação complicada. Então, agradeço muito as vossas orações para a minha mãe e também para nós. Obrigada. Obrigado pela partilha. Parabéns, Jonathan, que estou curioso para conhecer este material, esta tese. E Tracy, vamos continuar a orar pela tua mãe, pela tua família e entregar os cuidados do Senhor. Daqui a pouco vamos orar. Eu só também ia pedir para a Cidinha colocar os seus pedidos de oração, por favor. Olá, bom dia a todos. O culto hoje é diferente. Ao invés de vermos Lucas, estamos a olhar o rosto das pessoas. Isso foi muito bom. Eu vou colocar até alguma coisa que a própria Vera já falou. Primeiro, temos motivo de oração é o agradecimento aos profissionais que estão na linha de frente, que estão a trabalhar, seja médicos, enfermeiros, seja toda a área de saúde, mas também por aqueles que continuam a trabalhar, né? Como os guicheiros, ou carteiros, isso tudo, que realmente possamos agradecer por essas pessoas, mas também para os profissionais sociais, seja assistentes sociais, seja psicólogos, também lembrarmos deles que também continuam a trabalhar e também estão na linha de frente. Hoje vou pedir orações especificamente pelo trabalho social que continua, por causa daquilo que a Vera disse. Nós, na nossa equipe lá na ABLA, temos recebido, porque tem aumentado muito o número de desempregados, principalmente dos trabalhos desempregados, trabalhos informais que cessaram, seja de limpeza nas casas, seja trabalhadores de balcão, seja em mesa, isso tudo. Estão um número muito grande de pessoas que estão realmente sem poder ter qualquer tipo de sustento agora. E nós, na nossa equipe, estamos a receber pedidos de apoio econômico, de comidas dessas pessoas que até já acompanhamos anteriormente e que agora estão sem nada. Então, é um número muito grande e é nesse sentido que temos que orar e lembrar dessas pessoas e os assistentes sociais, seja assistentes sociais, psicólogos, pessoas nas IPs, nas ONGs, estão a trabalhar e, obviamente, é um risco maior de contágio, porque temos contato com as pessoas diretamente. Mas sim, temos que fazer, temos o cuidado, mas é orar por essas pessoas e para que Deus também dê muita sabedoria e discernimento, porque não há resposta para todos, como é óbvio. Não temos resposta para dar para todos, mas para que possamos escolher, se pode se dizer assim, dar discernimento e sabedoria para podermos dividir aquilo que há. É isso. Às vezes é muito difícil para nós também. É para os médicos escolherem quem é que vai para um respirador, mas também é difícil nós escolhermos para quem vamos dar o apoio. Também estamos nessa situação. Acho que é nesse sentido. E isso, e para os políticos também, para que Deus dê discernimento, Senhor, o coração do rei está nas mãos do Senhor, para tomar as medidas certas de apoio, seja na área social, por exemplo, aqui na Câmara em Cascais também há 2 abrigos para sem-abrigos, centro de acolhimento, né, no caso, ali na Escola de Cidadela e outro em São Domingos de Rana, a haver muitas ajudas, mas que Deus dê sabedoria, oriente de que forma a melhor forma de ajudar a população como um todo nesse momento. Amém. Muito obrigado. Então, vamos ter um momento de oração agora, e 3 pessoas vão orar uma após a outra e nós vamos acompanhar. Então, a primeira pessoa que vai orar por esses motivos todos que falamos desde o início do culto, e também agradecer a Deus pelo que Ele tem feito e pelo seu cuidado, é o Manuel Rainho, depois a Lena, e depois o Pedro Silva encerrará essa período de oração. Vamos orar com eles então, por favor. Vamos orar. Senhor meu Pai, nós te agradecemos pelo que tu tens feito, porque continuas a trabalhar, meu Pai. Nós te pedimos não só para resistirmos a estes dias complicados, mas queremos resistir bem,
Nós queremos saber como caminhar nestes processos, nestas decisões difíceis que têm de ser tomadas individualmente, em relação às nossas famílias e em relação às pessoas que estão à nossa volta. Senhor, nós não queremos apenas atravessar o momento, nós queremos saber como devemos atravessá-lo. Senhor, ajuda-nos a olhar para dentro, para o nosso interior. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o que é que Tu queres fazer com cada um de nós individualmente, a partir desta situação. E também ajuda-nos a compreender o que é que Tu já estás a fazer na sociedade e no mundo a partir desta situação. Mas também Te pedimos por misericórdia, Senhor. Nós sabemos que os Teus caminhos não são propriamente os nossos e sabemos que Tu trabalhas na história e estás a trabalhar com toda esta circunstância. Mas também, Senhor, apesar de confiarmos no que estás a fazer, nós também não podemos deixar de Te pedir por misericórdia, que faças com que estes dias maus diminuam, faças com que Tu possas encurtá-los e que uma vacina, que um tratamento ou que uma intervenção direta Tua, de modo a que possas desaparecer os vírus, possa acontecer. Senhor Jesus, é isso que Te pedimos e clamamos. Nós Te pedimos ainda, meu Pai, por todas as situações de vulnerabilidade que agora estão ainda mais expostas. Nós também clamamos por Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu não desvias o olhar, nós sabemos que Tu tens exatamente o coração, mais até do que cada um de nós, sobre cada pessoa, o Teu olhar de amor, o Teu olhar de compaixão, o Teu olhar de misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, faz-nos encarnação Tua neste momento. A cada cristão, cada pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, faz-nos encarnação Tua nas ruas, na vizinhança, na família. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender que as nossas ações são também as Tuas ações neste mundo, neste momento. Senhor, eu Te peço por proteção, como a Cidinha mencionou, por todos os profissionais de saúde que estão a colocar a sua vida em perigo, mas também das suas próprias famílias em perigo, a dos seus filhos, a dos seus familiares, que os possas proteger, Senhor, que lhes possas recompensar a dedicação. Também Te peço por todos aqueles que continuam a trabalhar, independentemente do seu trabalho, mas que têm que continuar a trabalhar, Senhor, que eles possam continuar a fazer um bom serviço. E peço também por todos aqueles que estão na área social, que estão a lidar com as pessoas, que todos eles também consigam fazê-lo, não pela força da necessidade, mas por compreenderem a importância de cada minuto dedicado, Senhor. Senhor, e em cada uma destas pessoas que estão nas ruas, Senhor, e que estão diretamente envolvidas na frente da batalha, eu Te peço para que Tu possas dar a graça de que cada uma delas possa compreender que estão a fazer parte de algo maior do que simplesmente uma ajuda ao próximo. Elas estão a fazer parte do Teu trabalho neste mundo, Senhor. Cada um de nós, o resto que está, todos os outros que são obrigados a estar em casa por determinação do governo, Senhor, Tu continuas a dar a capacidade de compreender qual a razão de estar nesta situação, o que é que Tu tens para cada um nesta mesma situação, Senhor. Senhor, não nos faças simplesmente passar o tempo, mas que possamos compreender o tempo que nos deste, Senhor. E assim eu Te peço, meu Pai, ajuda-nos a compreender estes tempos que nos deste e ajuda-nos a vivê-lo bem, na Tua orientação, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, continuamos na tua presença, Senhor, e queremos continuar com o coração grato, embora consolado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, porque não deixamos de estar tristes com o que acontece no mundo, mas estamos gratos porque este gozo, Senhor, em ter-Te como nosso Senhor e Salvador e conhecer-Te, e o dom do Espírito Santo na nossa vida, Senhor, nos torna pessoas perseverantes, de esperança e confiamos, Senhor, no Teu poder.
Sara a nossa terra, Senhor, tem sido o nosso cântico e traz perdão, Senhor, à nossa nação, traz perdão à nossa vida, Senhor, à igreja, à tua igreja, Senhor, para que possamos ser sal e luz no meio desta escuridão, Senhor, e desta tempestade. Obrigada porque tu nos tens segurado. Obrigada porque tu tens sido a nossa âncora e obrigada pela tua palavra. Obrigada pela palavra que ouvimos esta manhã. Obrigada pelos testemunhos de cada irmão e obrigada porque neste painel, Senhor, estão tantas nações próximas. Agradecemos-te Tel Aviv, o André Bretones, o Brasil, Senhor, e tantos outros lugares, Senhor, que estão neste momento, Senhor, conosco. Obrigada, Senhor, por esta comunidade de amor, esta família. Pedimos-te também que supras as necessidades, Senhor, de cada um, de cada família. Queremos pedir-te pela família Marcos Benícios, Senhor, que tu supras as necessidades, possamos estar atentos e possamos ajudar, amor em ação. Podemos dar-te graças, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, por este resultado negativo. Senhor, cantamos graças a ti, Pai. Obrigado. Obrigada, Senhor, fortalece a sua fé, a sua saúde. Senhor, queremos agradecer-te também e dar louvores por este final da tese do irmão Shoemaker e como tu estiveste com ele neste desafio, Senhor, de tanto estudar e meditar na tua palavra, Senhor. E obrigada, Senhor, pela sua família. Pedimos-te mesmo pela mãe da Tracy, traz cura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura a esta mãe, Senhor, e os efeitos do tratamento possam ser notórios, Senhor, possam regredir, Senhor, possa ser curado, Senhor. Nós temos esta esperança, Senhor, em Ti. Consola o coração também da Tracy, da irmã que estão ausentes dela. E obrigada, Senhor. Pedimos-te sabedoria também pelos médicos, por elas também, o que fazer no meio desta contracorrente. E queremos agradecer-te os nossos jovens, Senhor, queremos agradecer-te as nossas crianças, Pai, a forma como tu tens também protegido e nos temos colocado em casa e a comunhão que temos tido uns com os outros, Pai. Obrigado pela tua presença, porque no meio das lágrimas também temos a alegria e gratidão no coração, Senhor, por saber que tu estás connosco em todo o tempo. Obrigada porque somos uma família, Senhor, esta família que tem os laços indestrutíveis em Ti e pagamos este alto preço, Senhor, de Te seguir. E é tão bom, Senhor, nós termos esta paz, esta confiança, esta união, esta unidade em Ti. E nós agradecemos-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu agradeço. É porque no meio de tantas incertezas, nós temos muitas certezas em Ti. E uma das certezas que temos é que Tu ouves e atendes às nossas orações. Pai, neste sentido, e motivado também pelo pedido de oração da Tracy, quero colocar todos aqueles que vão acompanhar a situação dos seus familiares e amigos à distância. Pai, que possas acompanhar, possas dar discernimento, possas trazer consolo, força para aguentar. Pai, obrigado também por estas novas tecnologias que nos permitem estar juntos, apesar da distância. Pai, permitem estes tempos de comunhão, onde podemos meditar na palavra, podemos louvar em conjunto. Pai, te agradeço, Senhor. Pai, porque agora, ao longo desta semana, cada um na sua casa, Pai, tem a oportunidade de continuar a meditar, continuar a refletir.
Pai, te agradeço por tudo isto, no nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, vamos terminar esse momento. Obrigado pela participação de todos. É um privilégio muito grande estarmos juntos aqui no Zoom. Vamos continuar em contato, vamos continuar a orar uns pelos outros, pela situação, e continuar a confiar no nosso bom Deus. Sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, estaremos juntos novamente. Então, prestem atenção que vamos dar as informações para termos uma meditação, uma reflexão conjunta nesta próxima sexta-feira. Então, bom domingo, uma boa semana, fiquem em paz e fiquem em casa. Deus os abençoe. Adeus. Alô.